E olha, hoje é Dia Mundial do Solo e essa data traz o tema Parar a salinização do solo para aumentar a produtividade. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no Agronoite André Lima, ele é cofundador da Biome for All, que trabalha com genética do solo. André, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, seja bem-vindo. Boa noite, Daniela. Muito obrigado aí pela disponibilidade. André, falar em solo não tem como a gente não tocar no assunto produtividade e sustentabilidade, consequentemente, né? Qual o maior desafio nesse sentido? É continuar tendo uma boa produtividade, mas também respeitando toda a condição que é necessário para que aquela comunidade e o vegetal se desenvolva plenamente. Então, isso é um equilíbrio de práticas, né? Escolher qual que é a adoção de práticas mais sustentáveis, como rotação de culturas, o uso de bioinsumos, e equilibrar isso também com o objetivo de ter alta produtividade, né? Então, encontrar esse equilíbrio vai ser um exercício muito interessante aí para os próximos anos. Na vida, né? Equilíbrio é a palavra-chave para quem quer ter sucesso em várias áreas da vida, né, André? Agora, fala para a gente um pouco sobre essa campanha lançada que visa aí, claro, uma maior conscientização, principalmente quando a gente fala em manejo do solo. Como é que vai funcionar? Bom, a ideia é que você pode utilizar diferentes estratégias para tanto fazer o manejo, mas também para acompanhar o que está acontecendo com aquele solo e reconhecer se realmente aquelas práticas que você tem adotado levam a ter um ambiente mais sustentável. Nossa empresa ela tem um produto que permite você acompanhar esse efeito junto à microbiota do solo, os micro-organismos que são importantes para o desenvolvimento do vegetal. Então, aquela prática que você já vem adotando na sua lavoura, por exemplo, usando talvez menos agroquímicos, ou uma rotação de culturas, plantando entre as linhas, que de fato está acontecendo naquela microbiota? Como que você está levando a ter realmente um ambiente mais sustentável? Então, nesse sentido que a gente traz instrumentos para acompanhar um pouco melhor essa evolução na fixação do carbono, na retenção de nutrientes no solo, sem necessariamente precisar pegar eles de fora, né? Então, é nessa linha aí que a gente pode estar pensando em evoluir com a sustentabilidade, em conhecer melhor o que eu tenho, ver como eu posso melhorar as práticas, adotando ferramentas que permitam acompanhar esse processo. E daí, André, eu já quero entrar num exemplo concreto, prático, né, que vocês têm aí uma análise genética feita na vinícola Chandon, né, que fica no Rio Grande do Sul, que não usa aí herbicidas químicos na linha de plantio. Eu queria que você falasse um pouquinho desse case de sucesso. Exato. Então, a vinícola Chandon, por intermédio do seu consultor, Dr. Leonardo Cury, solicitou o serviço que a gente desenvolve para uma área que eles adotaram a prática de não aplicar herbicida. E essa área foi comparada com outras duas áreas, uma que tem uma prática convencional de cultivo e uma área que não tem a produção da uva, a Pinot Noir, nesse caso. E o que foi observado foi muito interessante em relação à área que eles deixaram há 3 anos de aplicar herbicida, porque só esse período já tão curto refletiu numa alteração significativa da comunidade de micro-organismos. Aí, quando eu estou falando de micro-organismos, são os fungos, são as bactérias, que já se sabe que eles são muito importantes para o desenvolvimento do vegetal. E essas variações, assim, do ponto de vista real, prático, eles foram refletidos na biodiversidade, na quantidade de espécies diferentes que tinham presente nessa área que foi evitado a aplicação do herbicida em relação à outra de prática convencional. E isso, essa diversidade maior, significa mais comunicação dos micro-organismos do solo com o vegetal. E eles podem, então, estar provindo mais, por exemplo, nutrientes. A gente viu diferença na possibilidade de disponibilizar mais nitrogênio, fósforo, potássio, e também foi interessante verificar outros pontos
relacionados à saúde também que o solo, que os micro-organismos do solo poderiam provir para o vegetal, reduzindo até mesmo alguns patógenos, alguns gêneros patogênicos. Então, de fato, esse contraste entre ambientes, agora com ferramentas que possam, né, trazer mais detalhes, fica mais evidente qual foi o benefício que a vinícola teve a adotar essa prática, e agora eles estão planejando expandir isso para outras áreas também, ainda em fase de decisão ali interna deles, né? Muito bem. Normalmente, quando a gente comemora algum dia, né, eu sempre faço a pergunta, o que a gente pode comemorar no dia do milho, no dia do leite? O que é possível, então, a gente falar aqui, André? É possível comemorar o dia do solo? O que você podia destacar para a gente aí? Bom, a gente está vivendo um momento de grande reflexão de toda a população, né, de toda a humanidade em relação à nossa condição no ambiente, nossa interferência. E eu creio que cada vez mais está de consciência mundial de que a gente tem que respeitar um pouco melhor o ambiente. Nós precisamos produzir alimento para toda essa população, mas é possível produzir de forma mais sustentável. E a adoção de várias práticas que nos últimos 5 anos tem sido bem crescente no Brasil, como, por exemplo, o uso de bioinsumos, o controle biológico de pragas, são reflexos desse pensamento e de uso de tecnologias que já estão aí há quase 20 anos disponíveis, mas elas hoje estão sendo adotadas porque o produtor, o grande industrial também ali já percebe que a comunidade quer um alimento mais sustentável, práticas que sejam mais amigáveis com o ambiente. E o último ponto aí que vale destacar também do solo é com relação à fixação de carbono, por exemplo, né? O comércio desse ativo está em uma grande elevação e já reconheceram que a participação vegetal e agora também é possível falar que o solo, esses micro-organismos do solo, eles têm um papel fundamental na fixação do carbono e do nitrogênio. Então, é nesse sentido que eu vejo uma grande esperança e casos reais já sendo evidenciados desses benefícios que tem nós adotarmos práticas mais sustentáveis, mas mantendo ainda uma elevada produtividade ou, quem sabe, maior produtividade, usando com maior eficiência esses insumos que nós temos disponíveis. Com certeza, André. E claro que entra aí a tecnologia, né, como aliada desse processo todo aí de sustentabilidade, né? Bom, a gente teria 3 horas de assunto aqui para conversar sobre isso, mas nosso tempo já se esgotou, André. Quero agradecer demais a sua presença aqui, sua participação no Agronoite. André Lima, cofundador da Biome for All. Obrigada, querido. Obrigado. Boa noite.